Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo de reciclagem, onde vou ensinar para vocês como decorarem esse lindo pote de cozinha de uma maneira bem simplificada, que é ideal para iniciante. Espero que vocês gostem, se gostarem deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Para fazer esse vídeo, então, eu vou fazer no tamanho de 13 centímetros, mas vocês poderão fazer em qualquer vidro que vocês tiverem aí. Já tirei o rótulo, lavei bem, mas mesmo assim agora eu vou passar um paninho com álcool para tirar qualquer vestígio de gordura, que no momento que a gente pintar não vai ficar falhas. Passe o álcool, aguarde secar. E agora com a fita crepe, eu vou separar a parte que eu quero que não fique com jateado. Aqui vocês vão poder fazer o formato que vocês quiserem. Comece colando aqui na parte que tem a emenda do vidro. Vocês podem fazer em formato de coração, quadrado, redondo, da maneira que vocês quiserem. Deixa um espacinho em branco embaixo. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Aqui nessa parte de baixo vocês não se preocupam muito como vai ficar, porque aqui a gente vai colar as frutas, que no caso seria o morango, que eu vou ensinar hoje para vocês. E aqui daí não vai aparecer. Ficou dessa forma. Para fazer o falso jateado, eu faço de uma maneira bem simples aqui. Vamos colocar um pouquinho de cola, estou usando a Cascorés. Eu não tenho medida para fazer isso, eu coloco um pouco ali e vou fazendo a misturinha. Agora, aqui nessa cola, eu vou colocando um pouquinho de amido de milho. E vou colocar um pouquinho de água também. Tem artesãos que colocam álcool. Eu não gosto muito de colocar álcool, eu gosto de fazer só com água e o amido e a cola. E depois passar o verniz vitral em cima para fixar bem, que dá super certo também. Então aqui ficou tipo uma papinha, ó, mas ainda tá muito dura. Então aqui eu vou deixando ela mais fininha, colocando água. Vamos colocando aos pouquinhos. Coloque um pouco de água, dá uma misturada, vê como é que tá. Não pode ficar muito grosso, senão depois cria aquela casca e não fica legal. Então pode ser bem fininha, ó. Então, caso vocês queiram fazer o jateado bem translúcido, vocês podem já deixar assim como está. Eu gosto sempre de colocar uma pontinha de tinta PVA branca. Bem pouquinho. Só uma pontinha de um palitinho. Misturo bem também. E agora a gente vai aplicar com o auxílio de uma esponjinha ou até mesmo de um rolinho. Pego os pouquinhos, dou uma batidinha e venho preenchendo toda essa parte de baixo, deixando apenas essa parte aqui sem colocar. Aqui você passando em todo,
Vocês aguardem só um instantinho e sem colocar mais, vocês só vão dando as batidinhas. Já dei uma leve secada para deixar bem fechadinho. Aqui eu esqueci de colocar a fita aqui em cima também, mas eu vou dar só uma limpadinha então com lencinho umedecido. Aguardem secar. Depois de seco ele ficou assim, ó. Esse aqui ficou bem translúcido, porque eu botei pouca tinta branca. Esse aqui já ficou um pouquinho mais pro branco. Daí vocês fazem da maneira que vocês quiserem. Então, antes de fazer qualquer coisa nesse pote aqui, vocês vão passar ou verniz acrílico fosco, ou verniz vitral ou geral, que é para proteger esse falso jateado e no momento que a gente estiver colando as frutinhas ali não vai sair. Eu vou usar aqui um verniz que eu faço, que é um verniz caseiro, feito com thinner e isopor. Já ensinei num vídeo aqui do canal, onde foi o último vídeo que eu ensinei a fazer brincos. Eu gosto muito de fazer esse verniz, que ele rende bastante e ele fica bem bom para passar em potes pintados. Então, vou usar ele hoje. Daí, com um pincel macio, vocês vêm colocando verniz. A fita vocês aguardem tirar depois que passarem o verniz. O verniz depois vai ajudar quando vocês podem lavar o pote e não vai descascar esse jateado. Procurem não passar uma quantidade muito grande de verniz de uma vez só, para depois ele não escorrer. Coloque uma certa quantia e vão puxando, vão espalhando bem. Então, vamos aguardar secar. Enquanto isso, a gente já vai fazendo a tampa. Para a tampa, então, a gente vai precisar de um pedaço de isopor, pode ser em qualquer espessura, de preferência esse isopor que vem em eletrodoméstico, quando a gente compra, que ele é mais durinho e ele vai ficar melhor. Com um pedaço de fita dupla face, vamos colar a tampa nesse isopor. Aqui vou tirar aquela camadinha de papel que tem em cima. Vem e colo aqui, ó. Agora vocês vão recortar com uma faquinha, pode ser essas faquinhas de cozinha ou estilete, recortem toda a volta. Aqui, como eu tô usando isopor muito alto, eu vou lixar um pouquinho mais para deixar um pouquinho mais baixinho. Recortei, então, dei uma lixada. Agora eu venho aqui, marco o meio e vou aprofundar aqui, vou tirar um pouquinho. Agora, com uma lixa, eu venho lixando e arredondando. Começo aqui por fora.
Agora, com a pontinha da lixa mesmo, eu vou arredondando também aqui na parte de dentro. Coloque no centro e puxe para fora e vão arredondando. É bem rapidinho para fazer isso. Então, ficou dessa forma. Vou abrir, então, um pedaço de massa vermelha, deixando ela bem grossinha. Então, aqui vou passar um pouco de cola no isopor e na tampa, pra gente colar essa massa. Caso vocês queiram passar primer na tampa, vocês passem para depois não enferrujar. Aqui eu não passei, mas vocês passem aí. Coloquem aqui. Antes de encapar a tampa, vocês vão dar uma empurradinha aqui bem no centro, que é para sair o ar que vai ficar ali embaixo. E agora seguimos encapando. Retire esse excesso de massa. E aqui com a palma da mão eu empurro para dentro. E depois de seca, vocês vêm com estilete e recortem essa parte aqui, deixe bem retinho. Então, agora eu vou vindo fazendo marcaçõezinhas. Aqui eu tenho essa ferramenta que ela é meia redondinha na ponta. Com ela meia deitadinha, vou fazendo marcações. Dá um espaço, faz outra. Para fazer a sépola, então, pequenas bolinhas de massa verde. Aqui vou fazer um quibezinho alongado. Dou uma achatada com acrílico, um pedaço de vidro. Assim eu vou fazer vários. Não tem medida, são pedacinhos de massa pequeno. Então, aqui já posso passar um pouquinho de cola atrás de todas as folhinhas da sépola, que depois eu venho já só colando. E agora eu venho colando uma a uma. Até dar toda a volta. Então, esse morango que eu tô ensinando para vocês não é morango realista, é um morango bem simplesinho, que eu achei bom para ensinar para quem está recém iniciando no biscuit. E agora eu venho com a esteca a faquinha e faço uma marcação.
agora aqui com um pedacinho de massa marrom, vamos fazer o cabinho. Para fazer as folhinhas, bolinhas também de aproximadamente 1 grama e meia, 2, para fazer de vários de tamanhos diferentes. Feito a bolinha, dou uma alongadinha, vai ficar um quibezinho bem gordinho, achato. Vai ficar mais arredondadinho assim na ponta. Que coloco na bancada e vou fazer as nervuras. Com a parte reta da esteca faquinha, a nervura vai até o final da folha. Faço do outro lado a mesma coisa. E agora eu venho, cada marcação eu dou uma apertadinha, para deixar ela toda picotada, a folhinha. E agora é só fazer a marcação do meio. Super simples. Posso dar um movimentozinho. E assim vocês fazem várias. Para as florzinhas, um pedacinho de massa bem pequeno. Faço uma coxinha. Aqui eu vou abrir uma aberturinha no meio e vou dar 5 cortezinhos, ó. Dou um beliscãozinho em cada pontinha, beliscão não muito apertado. Daí eu venho com um boleador ou pincel modelador e dou uma apertadinha em cada pétala, na ponta do dedo mesmo. Assim vai deixar as pétalas mais fininhas e vai deixar também mais arredondada. Dessa forma, bem simplesinho. Posso tirar esse cabinho, dessa forma vocês fazem umas 5 ou 6, a quantia que vocês quiserem colocar. Para os morangos também, não tem medida, mas em torno de 2 gramas, fazem alguns pequenos, bolinhas. Vocês fazem uns 3, mais ou menos, grande, e uns vários pequenos. Então, aqui vou pegar cada bolinha. Vou afinar de uns lados, fazendo uma coxinha bem gordinha. Aqui vou dar uma leve achatada. Coloco na bancada agora e arredondo as pontinhas. É um moranguinho bem estilizado, bem fácil para fazer. Eu estou ensinando desta forma para que o pessoal que está iniciando consiga fazer. Já ensinei uns morangos realistas
num vídeo aqui do canal, vou deixar na descrição o link, então, para quem quiser aprender. Aqueles morangos sim são mais elaborados, ficam bem realistas. Vocês podem achatar só com o dedo mesmo. Importante que ele tem que ficar bem chatinho. Vai ficar tipo uns coraçõezinhos. Fiz um rolinho aqui de massa verde, mais gordinho na parte interna e fininho na ponta. Vamos fazer apenas um. Aqui a gente vai dividir no meio para colocar a metade em cada lado. Então, essa gavinha aqui a gente vai colocar de cima para baixo, ó, acompanhando a marca aqui onde a gente colocou o falso jateado. Comece colocando aqui em cima, dá uma pressionadinha para colar bem. Então, aqui a gente vai colar as folhinhas já e os morangos. Vocês podem ultrapassar também essa parte aqui que tá transparente no meio. Pode ultrapassar um pouquinho que não tem problema. Começa então colocando aqui na parte de baixo de forma aleatória, vocês escolhem como vocês quiserem. Começando pelas maiores e vou diminuindo conforme eu vou subindo. Não apertem muito as folhinhas que depois a gente vai encaixar os morangos nos entremeios, então vocês deixem, só coloquem mesmo cada folhinha e deixem quieto aqui que depois a gente vai apertar um pouquinho. E aqui eu já vou subindo com as menorzinhas, ó. Então, coladas as folhinhas, vamos começar a colar os morangos. Começando a colar os maiores embaixo e vamos subindo com os menorzinhos. Pessoal, enquanto eu vou colando essas frutinhas, vocês já aproveitam e deixam o seu like, caso vocês estejam gostando da aula de hoje. Não se esqueçam de hypar também, se aparecer essa opção para vocês, que eu ficarei muito grata. E também eu queria avisar vocês, caso vocês queiram assistir, continuar me seguindo, acompanhando meus vídeos, não esqueçam de ativar o sininho para que o YouTube mande para vocês cada vídeo novo postado. Aqui vocês vão colando assim de forma bem aleatória também. Vão colando e deixando de forma bem arredondadinha. Vamos colar uns menorzinhos aqui em cima. Pode esconder no meio das folhinhas que fica bem legal. Agora sim, vocês podem vindo e acomodando as folhinhas. Vamos fazendo uma marcação em cada moranguinho.
E agora, com aquela ferramentinha que a gente já usou para fazer as marcações na tampa, vamos fazer aqui também nos morangos. E com essa mesma ferramenta, vocês vão só dando batidinhas, bem levezinhas, sem apertar muito, para deixar o morango ali mais crespinho. Para a sépola do morango, então, vamos pegar massa verde, fazer pequenas bolinhas, deixa eu sovar bem primeiro. Bolinhas bem pequenininhas e vamos fazer quibezinhos alongados, dessa forma. Aqui vocês vão pegar pode colocar 3, 4, a quantia que vocês quiserem, vão juntar. Para os morangos maiores, vocês coloquem 4 e para os menores pode ser 3. Dá uma apertadinha. Que aqui a gente vai colocar ele só na frente, ó. Aqui vou tonalizar com um verde mais escuro que as folhinhas. Tonalizando de dentro para fora. Eu vou fazer pontinhos bem onde a gente fez essas marcações, ó, bem em cima. Então, enquanto seca essa tinta preta, eu vou fazer a mesma coisa agora nos morangos menores. Só nas primeiras marcações que a gente fez, as mais aprofundadas. Só uma pontinha mesmo de preto. Vamos pegando quantidade pequena dessa tinta amarela e vamos colocando logo abaixo da preta, ó. Pegando bem no meio para baixo. Não pode tapar a cor preta. Eu já coloquei um pouquinho de cola, venho colocando as florzinhas. Dá uma apertadinha e aqui vocês dão um movimentozinho nela. Coloquem vários pontos estratégicos da maneira que vocês quiserem. Passei um pouco de cola em cada miolinho e agora venho colocando uma bolinha amarela.
Com a pontinha de um palito, então, vou dar textura. Então, agora, para finalizar, a gente vai fazer o fundo com a cor verde oliva e amarelo. Um pincel bem descabelado. Daí eu venho por baixo da folhinha, ó. Deposito um pouquinho de tinta embaixo. E agora levanto ele de pezinho e vou fazendo isso aqui, ó. Dando umas batidinhas. Tendo cuidado para não pintar o morango. Deixo ele em pé. E agora eu vou dando as batidinhas. Vou suavizando e deixando uma pontinha. Deixei secar, então, a tinta verde. Agora eu venho com batidinhas com a tinta amarela. Bem pouquinha, não tapar o verde. É só para dar uma iluminada, ó. Pode ser que esse amarelo bem clarinho que a gente usou para fazer ali os miolinhos dos morangos. Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.